os 40 anos da Teologia da Libertação, nessa série de 2 programas no Religare. Está de volta, estamos aqui com o Padre José Oscar Beoso e nós falávamos no final do primeiro bloco, né, dessa segunda parte, né, sobre os frutos da Teologia da Libertação. Você destacou o primeiro ponto, né, a autonomia, né, dadas às pessoas, ou assumida pelas pessoas nas comunidades. Que outros frutos nós poderíamos destacar? Um extremamente importante, que essa teologia não é uma teologia para dentro da igreja, né, para a sacristia. É uma teologia que provocou um enorme debate público, porque é uma teologia que pensa a fé no mundo e nas tarefas desse mundo que Deus nos deu, né, nas tarefas da justiça, da paz, e que abriu um caminho de conversa extremamente importante com as outras igrejas cristãs, mas inclusive com pessoas que, vamos dizer assim, são agnósticas ou não têm fé, ou inclusive pessoas que se declaram ateias, mas diz: essa teologia me interessa porque ela é companheira das lutas humanas mais importantes, né? Então, eu penso que essa função de uma teologia que não é voltada para dentro exclusivamente do campo eclesial, mas capaz de trazer para o mundo dos que têm fé, dos que não têm fé, um projeto humano válido, e que você diz: não, eu sou capaz de me aliar a outros por um mundo diferente e melhor. Sim. Você dizia, antes da gente começar a gravar aqui, que gostaria de ter um espaço para falar sobre a memória das comunidades a partir, né, da Teologia da Libertação. Então está dado o espaço. Que é esse? Eu vou entrar nisso, mas 2 parênteses bem curtinhos, né? Quer dizer, eu falei do Gustavo Gutierrez, mas a gente ia falar de pessoas muito importantes aqui no Brasil. Um Leonardo Boff, que é realmente um ícone da Teologia da Libertação, o irmão dele, Clodovis, aqui em Belo Horizonte, o padre João Batista Libani, que está fazendo 50 anos de sacerdócio, foi meu repetidor de teologia em Roma, e a quem eu devo muito na minha trajetória de estudos, e mulheres também, valentes, né? Uma Elza Tames, no México, uma biblista de mão cheia, que foi reitora da Universidade Bíblica da Costa Rica, aqui no Brasil a Ivone Gebara, a Maria Clara Bingmer, para dizer que é uma pleiade de pessoas, e teólogos e teólogas leigas também, né? Elza Tames é uma leiga da Igreja Metodista atualmente, a Maria Clara é uma leiga, mãe de família, avó agora, para dizer assim que é uma teologia que pula os muros dos seminários internos da igreja e que foi abraçada por pessoas na sociedade. Então, isso eu queria fazer um pequeno parênteses para dizer isso. E o segundo é entrar nessa questão da história. Sim, sim. A Teologia da Libertação provocou um desafio. Ao falar desse povo cristão, nós não tínhamos uma história do povo cristão aqui na América Latina. Nós tínhamos uma história feita das dioceses, o ano que foi fundada, as paróquias, as congregações religiosas, mas se perguntava assim: e o povo pobre? Então, houve um projeto todo de dizer: vamos recuperar a memória histórica da fé cristã no continente a partir do povo. Só que bem depressa a gente viu que esse povo era muito diferente. E tivemos que mergulhar numa história das populações indígenas, das reduções indígenas, da contribuição para o jeito de ter fé cristã que vem desses povos indígenas no continente todo, mais de 2.500 diferentes povos, e aí um Guarani não é diferente do povo Aimara, não é igual, né? o do povo Caingangue, que são histórias diferentes, visões míticas diferentes com as quais a fé teve que dialogar. Outra coisa foi, eu diria, o fenômeno mais duro e cruel nesse continente foi um continente de escravidão. Aqui no Brasil, como dizia, não se mexe uma palha, dizia Antonil, não se dá um passo, os pés e as mãos do Senhor são seus escravos, né? Foram mais de 4 milhões aqui no Brasil, no Caribe mais de 5 milhões. Então,
a grande questão é como falar de Deus, você que está escravizando um escravo e justificando a escravidão. Quer dizer, essa é uma interrogação tremenda no continente. Mas depois também falar de Deus, né, na periferia da cidade, na classe operária, com os camponeses. Quer dizer, foi uma história que teve que mergulhar no mundo real e concreto das culturas, dos grupos sociais do continente e percorrer como que a fé cristã foi vivida nesse continente. E aí há pontos luminosos, né? A gente pensa um Las Casas, dominicano, que foi o primeiro bispo de Chiapas, no México, e que se levantou dizendo, né, com que direito, e são as palavras do sermão de Antônio de Montesinos em Santo Domingo, com que direito vocês escravizam essas gentes pacíficas, né? E no fim, e que morrem assim como moscas, e aí ele volta atrás e diz, vocês mataram essas pessoas, são assassinos piores do que os muçulmanos, os turcos, que naquela época era o que havia de pior que se pudesse dizer no mundo cristão. Então ele diz, vocês... Então esse é uma raiz no continente latino-americano de acompanhar aquelas vozes que denunciaram essa situação. Sim. E se puseram ao lado. Então emerge uma história completamente diferente. Sim. Hoje a teologia da libertação discute temas sobre, por exemplo, modelo econômico, a questão ecológica, a questão de gênero, entre outros havia um déficit real na teologia da libertação, que esteve muito centrada nas questões do econômico e do político. E onde que apareceu o déficit? A gente já vê em Puebla, quando diz assim, né? Eu sou uma mulher, então não é a mesma coisa ser pobre e ser homem, e ser pobre e ser mulher. Mas não é a mesma coisa ser mulher pobre e ser uma mulher pobre, mas negra ou indígena. Então, esses temas da identidade cultural, étnica, de gênero, então, abriram um desafio novo e, dentro da teologia da libertação, hoje eu diria que uma das teologias mais dinâmicas é a teologia índia, ou a teologia feminista, ou hoje o grande desafio da ecologia que afeta, em primeiro lugar, os pobres, onde falta água, em primeiro lugar, onde você tem os migrantes econômicos e climáticos, são as populações pobres. Então, hoje em dia, houve um desdobramento de uma teologia da libertação na direção de um ecofeminismo, com a Ivone Gebara, com toda a reflexão ecológica, com Afonso Murad, o Leonardo Boff e muitos outros. Então, é uma teologia que foi obrigada, eu diria assim, a enfrentar novos aspectos da opressão e da busca das pessoas para... E outra, eu diria assim, que estava presente, mas não sempre explicitada, foi o grande caminho para uma espiritualidade que acompanhasse esses caminhos, né? E uma eclesiologia das SEBs. E Pedro Casaldáliga é um nome que trouxe muito, Juan Luís II, um segundo Galileia, para toda essa questão de uma espiritualidade e uma cristologia da libertação. Sim. No contexto eclesial de hoje, qual é o lugar da teologia da libertação? Nós vivemos um contexto eclesial muito difícil na América Latina, onde, em 84, houve aquela instrução da Santa Sé sobre alguns aspectos da teologia da libertação extremamente negativa, que provocou um protesto dos bispos brasileiros, uma longa conversa de 3 dias entre a CNBB, os responsáveis dos regionais, o Papa presente, os cardeais dos vários dicastérios, onde se pôde esclarecer e houve uma segunda instrução resgatando o compromisso com os pobres, a legitimidade da libertação, que hoje é um patrimônio da igreja toda. Então acho que há 2 aspectos. Um, que a grande igreja assumiu temas fundamentais da teologia da libertação e compromissos, e outro,
que nesse momento houve uma possibilidade de diálogo. Eu falei dessa mesa de diálogo com Celan, e a Aparecida, eu acredito que selou um momento de dizer: a Igreja reitera o seu compromisso com os pobres como uma questão cristológica. Cristo se fez pobre e deu prioridade aos pobres, não é só uma questão de gosto. Ninguém pode se dispensar disso, ser cristão, sem ter opção pelos pobres. Reafirmou as comunidades de base, que acho que é o ângulo, o chão de onde brota a teologia da libertação, a centralidade de uma leitura popular da Bíblia, que são os grandes temas da teologia da libertação, nesse momento, eu acredito, incorporados à caminhada da Igreja Latino-Americana. Padre Beoso, com essas palavras finais, eu agradeço a sua participação aqui, para essa memória dos 40 anos da Teologia da Libertação, que está disponível aos nossos telespectadores na internet, e agradeço também a FAGE, né, que propiciou a sua vinda aqui a Belo Horizonte para gravar conosco, a Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossos cursos de especialização e mestrado, acesse pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui, mas você pode rever esta entrevista acessando tvhorizonte.com.br/religare. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religare, Conhecimento e Religião.